Já está conosco aqui no estúdio a Priscila Pacheco. A Priscila é doutora em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, especialista do Centro Socioambiental da Unisc. Também é professora e coordenadora do curso de Agronomia da Universidade. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Uma pena por uma situação, tão triste aí, mas espero poder contribuir de alguma forma nessa conversa hoje à tarde. Priscila, o Centro Socioambiental da Unisc ele abraçou muitas demandas, né? Com essa tragédia toda que a gente está vivendo, enfim. Uma das ações foi desenvolver o app RS em Ação. É uma ferramenta que ela está disponível apenas para a Defesa Civil. Em que fase que está esse aplicativo? Como é que ele tem funcionado? Bom, sim, a gente atendeu muitas demandas, né? Nós temos aí dentro do desastre várias etapas e várias fases. Então, inicialmente, obviamente, a gente tem todo um processo de resgate, de ajuda humanitária. E nesse período de ajuda humanitária, dos desafios, digamos, entre tantos, que existia dentro da Defesa Civil, era tentar consolidar da melhor forma possível os dados. Então, esses dados, que foram mencionados agora no início da nossa fala, para quantos abrigados a gente tem, quantos abrigos por município. Vejam que a gente tem muitos municípios que foram afetados ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí a Defesa Civil com excelentes profissionais, mas que estão enfrentando um desastre, assim como todos nós, que a gente não está habituado e não estamos preparados ainda como deveríamos, Então, para compilar todos esses dados, entender quais as demandas, até para distribuir alimento, água, nós tínhamos no início, agora ainda existe isso, mas no início muito mais, muitas pessoas ilhadas em localidades de interior, as quais não tinham acesso e não conseguiam ir pegar alimentos, água. E isso ainda estava sendo mapeado. Então, nós tínhamos muitos profissionais da Defesa Civil buscando fazer essa ajuda humanitária, e uma das dificuldades justamente era isso, entender a situação e as demandas de cada município. Então, como era feito, inicialmente? Nós ligávamos para todos os municípios, que foram afetados, tentando buscar, então, esse contato de referência, ou da Defesa Civil, ou prefeito, alguém oficial, para buscarmos os dados. Quantos abrigos existem no município? Quais são os números, de desalojados, os números de desabrigados? O que tem de demanda? Quanto de alimento, água, kits, higiene, emergência, medicamento, enfim, toda essa assistência. Então, nós passávamos o dia ligando para N municípios, sendo que aqui, na defesa aqui do gabinete da Unisc, a gente está assessorando apenas os vales. Então, ainda assim, foram divididos em equipes para que a gente conseguisse atender da melhor forma possível, mas ainda assim são muitos municípios, Então, a gente ligava, finalizava o dia, a nossa planilha não estava completa. Quando passava 24 horas, no dia seguinte, nós já tínhamos que começar a ligar de novo. E nós nem tínhamos fechado, todos os municípios anteriormente. Então, a gente começou a pensar como a gente poderia otimizar isso para ajudar para os dois lados, porque inicialmente, como era feita essa solicitação? A Defesa Civil do município precisava enviar um ofício para o centro de distribuição solicitando o que ela precisava. Imagina, o meio ao caos, toda a situação, tu ter que providenciar um ofício, muitas vezes tu está sem energia, poderia ser um papel escrito, não tinha problema, mas precisava ter isso oficial e assinado, para a gente ter um controle. Então, isso não é algo que a gente consegue tornar fácil e prático, especialmente porque as pessoas estão sofrendo por outras coisas também, Tudo bem, é só para deixar claro, que isso era via Defesa Civil. A pessoa que ia pedir, ela não precisava entregar nenhum tipo de ofício, Só para deixar isso bem claro. Mas ainda assim é burocrático. Então, a gente começou a pensar, vamos resolver os dois problemas. Vamos pensar numa forma onde a gente consiga um aplicativo, porque existem muitos aplicativos, mas a gente precisava de algo que fosse oficial e que a gente soubesse que aquelas informações que ali estão foram dadas por alguém oficial, interno, e que são verídicas, E como que essa demanda chegou até vocês? Como que chegou essa dificuldade, enfim, toda essa parte burocrática chegou até vocês? Na verdade, a gente acabou parando no gabinete de crise em função de uma demanda que inicialmente eu achava que era uma família isolada, Como eu sou coordenadora do curso de agronomia, acabou caindo no meu WhatsApp, uma solicitação de ajuda de uma família que alegou que não estava recebendo alimentos e estava isolada, e que eles não sabiam
com quem entrar em contato e como resolver essa situação. Como a gente também, né, aqui dentro da Unisc, sabia que o pessoal estava no gabinete de crise, mas não estava acompanhando tão próximo ainda, porque eram os primeiros dias, né, eu resolvi ir até o gabinete de crise e conversar com a Major, né, que a Andrea Valim me passou o contato dela, conversei com ela e fui falar com ela pessoalmente lá. Expliquei a situação, a gente começou a investigar o porquê que isso estava acontecendo. E eu acho que, pelo fato de eu ter ajudado, que eu achava que era uma família, e depois a gente descobriu que era em torno de 300 pessoas, que estavam numa localidade do interior de Rio Pardo, e precisavam receber esses donativos de forma aérea, né? Então, essa era a dificuldade, não tinha acesso. Aí, eu acho que as pessoas começaram a descobrir o meu telefone, e eu comecei a receber mais chamadas e mais, enfim, e aí eu acabei, né, o Oliveira, que é um dos representantes da Defesa Civil que está atuando com isso, solicitou para o coronel se poderia criar um local de trabalho para mim lá, porque eu já estava assessorando eles nessas demandas, foi algo meio natural, assim, né? E aí nós temos o colega Bruno Deprá, que é funcionário da Unisc, que trabalha com geoprocessamento, e eles também tinham uma demanda de tentar, porque assim, nós estávamos enfrentando algo no meio do caos, né? Então, tentar entender as áreas que poderiam estar isoladas, porque assim como tinha essas famílias, né, porque eram 300 pessoas que estavam nessa situação, nós ainda estávamos mapeando, né? E em função de ter gente que estava sem internet, sem luz, enfim, isso também era um desafio. Então, o que aconteceu foi que o Bruno acabou também indo para lá para ajudar com os mapas, para a gente entender as áreas inundadas e auxiliar da melhor forma possível. Então, nós ficamos a semana passada toda dentro do gabinete de crise ajudando, e aí eu observei, né, que uma das demandas que eles tinham era isso, e a gente começou a pensar em como resolver via Centro Socioambiental. O professor Gilson, que veio aqui falar com vocês anteriormente, ele é programador, e a gente já prontamente conversou com ele, né, se seria viável. A gente foi desenhando como seria o aplicativo ideal, né, muito mais a Defesa Civil do que nós, né, Unisc, mas a gente foi assessorando. E aí ele acabou sendo lançado, está em fase, tu perguntou, eu não respondi, né, mas está em fase de validação. Então, nós temos alguns municípios, eu não sei se te quantificar quantos já, mas que estão validando. O que é isso, né? Fazendo, então, aplicando as informações, introduzindo todas as informações que foram solicitadas e fazendo os seus pedidos. É como se fosse um aplicativo similar ao iFood, similar ao Uber, né? Tu faz a tua solicitação via aplicativo, tu consegue acompanhar todo o processo. Então, tu encaminha ali as informações que a Defesa Civil precisa, que são esses dados. Junto com isso, tu faz o teu pedido, né? Comida, água, o que for, tá? Esse pedido e esses dados geram um relatório, cai na Defesa Civil aqui do gabinete. Esse relatório, tudo via aplicativo, tá? Esse relatório é encaminhado para o centro de distribuição. Lá no centro de distribuição, eles recebem a demanda, fazem a separação dos materiais, e aí no aplicativo tem um local que tu pode dizer se tu quer retirar no local ou se tu quer receber no município, dependendo da situação. E aí vai ser avaliado, ou via aérea ou via terrestre, se é para ser encaminhado e é destinado. Tu falou que tem ainda muitos municípios que não aderiram, a maioria, enfim. Se deve também ao que eles estão vivendo nesse momento, porque tem muitos ainda que estão com muita destruição, tem município ainda que tem falta de energia elétrica, não tem água. E como é que está sendo feito com esses municípios? Assim, ainda é naquele modelo antigo? Na verdade, assim, ainda não aderiram, não porque eles não quiseram, na verdade, porque nós escolhemos alguns que estavam em situação, assim, digamos, maior necessidade. Nós escolhemos esses e entramos em contato fazendo uma capacitação dessa pessoa, porque é uma pessoa, como que ele funciona, né? A gente vai ter um responsável da Defesa Civil por município, e esse responsável é que vai alimentar. Então, assim, eu garanto que eu tenho dados oficiais e realmente, né, o que é necessário. Né? Isso. Então, o que acontece? Nós escolhemos, acho que em torno de 5 ou 6 municípios, entramos em contato, eu fiz um vídeo mostrando como que faz o preenchimento e como deve ser feito, e aí foi encaminhada, então, a senha de cada município para essas pessoas. E aí eles começaram a usar para validar, para ver se tem erro, se falta alguma coisa. Os feedbacks que a gente teve até agora é que ele está funcionando muito bem. Então, por isso a ideia é que hoje de tarde a gente já comece a distribuir para
praticamente todos, né? Eu iria te perguntar justamente isso. É a Defesa Civil que vai abastecer esses dados, fica por conta da Defesa Civil. Isso, essa é uma diferença que a gente tem quando a gente faz uma relação com os demais, porque existem vários, né, aplicativos que são super importantes, mas os aplicativos que tem, inclusive um dos exemplos é o aplicativo da Resigo, né, que é um aplicativo super importante que tem um apelo para a população, para que a população saiba, né, onde precisa de doação, qual é a situação do abrigo, né. Esse é um viés um pouco diferente, é um viés de emergência, é um viés de controle para a Defesa Civil. Então, é um aplicativo interno, onde a gente consegue fazer a gestão interna e resolver os problemas, né, em meio ao caos, digamos assim. Qual é o próximo passo desse aplicativo? Agora, nós vamos disseminar para os demais municípios, né, e agora, com eles todos sendo utilizados via aplicativo, não é mais preciso, então, ser encaminhado via ofício. Os que não estão usando o aplicativo ainda permanecem com a questão do ofício, né? A ideia é o estado inteiro. Isso. Inicialmente a ideia, né, era, porque a gente também pensou na complexidade, né, trabalharmos com os vales. Mas o vice-governador sugeriu, né, fortemente, que para ele não faria sentido só os vales, precisa que seja todo o estado. Então, vai ser disseminado, sim. Um grande passo, né? Isso. Mas é isso que eu menciono lá também, e o próprio pessoal da Defesa Civil também tem essa ciência, né? Quanto especialistas, a gente sabe que esse, infelizmente, não vai ser o último desastre, né? Então, a gente tem que se preparar. Nós não estamos pensando só no desastre de 2024, nós já estamos nos organizando e nos capacitando para que não tenham mais mortes em função desse tipo de desastre. Ele pode, então, ser útil em ações preventivas futuras? Na verdade, nós estamos nos preparando num contexto de gestão, né? Preventivo, eu não diria, porque ele faz essa gestão para atender da melhor forma possível humanitariamente as pessoas que estão precisando. Para a questão de prevenção, aí tem outros trabalhos que nós já estamos, né? Já está no nosso radar, nós já estamos entrando em contato com atores envolvidos. Ontem eu tive uma reunião com o Departamento de Recursos Hídricos, o responsável lá de Porto Alegre, falando sobre demandas. Então, qual que é a ideia? Nós temos 2 projetos aqui na casa, que é o Living Vales e o Lab Agro, que já tem recurso aprovado, e uma das ideias que nós temos, já vinha sendo discutido essas ideias antes, quando ocorreu o problema em setembro de 2023, é que a gente faça monitoramento de bacia hidrográfica, avaliando tanto questões meteorológicas, chuva, enfim, como sensores de nível no rio, para que a gente possa trabalhar com sistemas de alerta. Mas é importante que a gente trabalhe outros quesitos, né? Não é só a gente dar o alerta. O que a gente faz com esse alerta? O que a população faz? Né? Para que a população saiba como agir, como teve a situação com o rompimento da barragem, né? Que as pessoas... Teve o alerta, as pessoas não sabiam como agir, é isso? Exato. A gente precisa ter uma educação da população para que ela saiba. Obviamente, né? Esse sistema de alerta é um sistema de alerta que vai alertar a Defesa Civil. E a Defesa Civil, né, tendo informações, né, do que está acontecendo, vai tomar as providências. E, para isso, a gente precisa ter um plano de contingência, um plano de emergência, que é algo que a gente tem que trabalhar via município, né? E aí, tendo essas informações, orientar e ensinar, né, educar a população de quais são ações, né? Não adianta a gente dizer, olha, sou alerta, corram para a cota 6. O que é a cota 6? Aonde é isso, né? Então, a gente precisa educar e ensinar a população para que ela também tenha esse plano de emergência. Tu falou que no começo, logo quando vocês chegaram, foram atender e começaram a entender o processo todo, era o caos, né? A gente estava todo mundo vivendo o caos. Como é que está hoje ali o trabalho de vocês? Está mais organizado? O pessoal consegue entender quais são realmente as demandas agora? Quando iniciou, né, todo aquele processo... era um ambiente onde a gente todos estavam muito preocupados e querendo resolver os problemas, eram muitas pessoas precisando de ajuda, então era o caos no sentido de que tinha muito trabalho, né? No sentido de que todos estavam tentando atender da melhor forma possível, sabiam que tinham pessoas ali que, enfim, né, perderam tudo, daqui a pouco estavam com pessoas desaparecidas, por vezes apareceu no próprio gabinete pessoas desesperadas perguntando de parentes que fazia 2, 3 dias que eles não tinham informações, né? Então, esse contexto, né? E que isso que é difícil, né? A gente tem inclusive elogio, né?
toda essa frente, né, de todas as pessoas envolvidas lá, de tu ter a frieza, eles estão há mais de 15 dias trabalhando direto lá, sem final de semana, exausto, com um momento de tensão assim muito grande, porque tu está trabalhando com vidas, né? Então, e muitas pessoas, a gente recebemos, né, ajuda do São Paulo, Minas Gerais, tem gente do Rio de Janeiro. Então, muitas equipes que nunca trabalharam juntas e que estavam ali trabalhando em prol do mesmo objetivo, né? Então, isso se tornou algo que, claro, né, tinha muitas demandas, era uma correria, era muita gente trabalhando, e essa semana já está um pouco mais estabilizado. Por quê? Porque a gente já passou aquele momento do desastre, que é aquela emergência, resgate, né, enfim, mais humana, assim, né? Então, sim, a gente tem ainda necessidade, às vezes, de pegar pessoas para atender, que tem que direcionar de helicóptero. Acho que ontem até teve um menino que a gente levou de helicóptero, com o helicóptero da Unimed, daqui para Porto Alegre, porque se a gente for de carro, leva 11 horas, né? Então, esse tipo de trabalho ainda está sendo feito, mas tudo com mais cautela, mais planejado, né? Então, já é um outro cenário, as pessoas de lá já estão mais leves, né? Obrigado pela tua participação, Priscila, por esclarecer, por tirar um pouco do teu tempo para vir aqui conversar conosco. A gente te agradece muito, a gente sabe que tem muito trabalho ainda pela frente, é um momento de repensar muita coisa, também utilizar a ciência para, quem sabe, diminuir os impactos de tudo isso que a gente vai viver e que a gente tem certeza que isso vai voltar a acontecer, mas a gente tem que estar melhor preparado. Com certeza. Eu agradeço pela oportunidade, por poder falar de uma temática tão importante. E agora, acho que tu colocou muito bem, é o momento da gente repensar, da gente se preparar, ver todas as ações, né, para minimizar esses impactos. Esses eventos, eles vão continuar acontecendo, infelizmente, de forma mais casual e mais intensa. Então, a gente precisa, sim, se preparar. Muito obrigada. Obrigada, Priscila.